Seja bem-vindo ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. E hoje nós vamos ao nosso quarto vídeo da série O Porquê os Padres Não Podem Se Casar. E desta feita nós vamos abordar a seguinte temática: motivos para o celibato. Na verdade, nós vamos para a parte prática, né? Qual seria então a parte prática desse celibato, de o porquê eles têm que restringir, né, sua sexualidade, né, e o direito de ter alguém do sexo oposto como casal, né, de viver como casal. Se você estiver vendo o vídeo pelo Instagram, o vídeo completo, como também toda a série de vídeos, todos os vídeos, né, esse é o quarto vídeo, já gravamos 3 vídeos que a gente já vai falar sobre eles, se encontram no canal do YouTube, Ciências da Religião e Teologia. Lá tem uma playlist Catolicismo Romano e os vídeos todos estão lá. Então, vamos lá. Primeiro, se você for ver lá no canal, eu fiz uma introdução, trouxe uma introdução, foi o primeiro vídeo, trouxe uma introdução sobre a temática do qual eu trouxe uma síntese de todas as temáticas que eu iria abordar aqui na série. O segundo vídeo eu trouxe a origem do celibato, né? Buscando responder se sempre foi assim, né? Sempre os padres eles não puderam se casar ou se houve um marco do qual a partir daí eles não puderam mais se casar. Você vai encontrar essa resposta nesse vídeo. No vídeo anterior eu trouxe as bases doutrinárias, né? Qual seria então o alicerce dessa doutrina, desse ensino, desse dogma, né, seguido pela Igreja Católica, que impedem os padres de terem um convívio familiar, né, de se casarem, terem direito a ter uma esposa. Hoje, os motivos para o celibato, e no próximo vídeo, que será o quinto vídeo da série, nós vamos abordar, vamos trazer algumas citações de autoridades católicas sobre a temática. Antes, eu quero trazer uma obra aqui para indicar para vocês. Essa obra aqui não sei se é mais, né? No vídeo anterior, inclusive, eu trouxe a obra que seria o livro-texto das Assembleias de Deus. Também não sei se estão utilizando essa obra ainda ou se mudaram, mas até onde eu sabia, até onde eu sei, né, estavam utilizando. E aqui da Igreja Batista, né, ou do Seminário Batista, o Cristianismo através dos séculos, né, de Ellen Keynes. Essa obra aqui já é mais volumosa do que o que está o outro livro que eu indiquei no vídeo anterior. Então essa obra aqui era utilizada no Seminário Batista. Então vamos lá. Para entendermos, primeiro temos que entender que hoje o vídeo é sobre ortopraxia, né? Trazendo o celibato em ação. Agora é o celibato em ação, né? Seria, no caso, os motivos práticos vivenciais, né? Se você está começando a série por esse vídeo, vamos aqui logo trazer a ideia, né? O celibato clerical, ele é uma opção de vida, né, escolhida pelos sacerdotes, né, os padres católicos, né, no qual eles se dedicam integralmente, né, ao serviço de Deus e da igreja. Então hoje nós vamos abordar os motivos, né, e vamos a alguns motivos dos quais, pelos quais os padres eles não casam, né, e dessa feita os motivos práticos na vida cotidiana desse padre, né? Qual seriam então esses motivos dos quais no seu cotidiano, na sua vida, no seu dia a dia, motivariam ele a não se casar? E um primeiro motivo que eu quero trazer aqui para vocês é exatamente expressar valores humanos supremos, né? O celibato, de certa forma, expressa esses valores mais elevados, né? Porque o padre ele se restringe, quando ele se restringe ali, fica longe dos prazeres, se afasta dos prazeres carnais, né? Se afasta também
de tudo que possa tirar da presença de Deus e do seu serviço a Deus, da sua dedicação a Deus, né? Então ele traz aí esses valores humanos, esses valores humanos supremos, né? E também, ele faz isso, né, através de uma relação, né, mais íntima, tanto com a pessoa de Cristo, né, o Senhor Jesus, e também como também da igreja, né? E aí ele tem a sua vida devocional, ele tem a sua vida dedicada à oração, né, aos estudos doutrinários da Igreja Católica, né, a sua vida ascética, né, e também a sua vida em comunidade. Daí esses valores humanos, né, valores humanos mais poderíamos dizer assim, mais espiritualizados por causa da sua vivência. Um outro ponto, né, um segundo ponto, dentro dos motivos, né, e dentro dessa ortopraxia da vivência, a vivência sacerdotal, né, com a igreja, é que ele acena, ele traz ali para a comunidade, né, ele acena para a vida junto de Deus, né, para a comunidade do qual ele faz parte, né. Então o celibato ele vai exatamente direcionar, vai apontar, né, para uma vida junto de Deus, do quais os fiéis eles buscam, né, é uma parte escatológica, né, os fiéis, os salvos, né, aqueles que têm uma vida de dedicação ao reino de Deus dentro da compreensão católica, né, eles vão viver, eles buscam ali viver uma vida com Deus, né, uma vida ali para que na eternidade eles possam ter essa vida, essa concretização de viver uma eternidade com Deus, não? Então assim, os fiéis, eles querem viver essa eternidade, né, com Deus, né? Os padres, eles intensificam, né, esse convívio, né, essa intensidade já agora, né? Eles vivem uma vida, exatamente, uma vida intensa, uma vida de dedicação a Deus, que se aproxima mais do que os fiéis, né? Porque os fiéis ainda têm a sua vida pecaminosa, precisam confessar os seus pecados, né? Ir ao confessionário, pagar penitências, né? Ali para que eles possam estar nessa comunhão. Já os padres, eles fogem disso, né? Eles já têm essa vida mais intensa, né? Porque eles estão fora dos prazeres carnais, eles não vivem uma vida voltada para uma pecaminosidade, mas uma vida exclusiva, uma vida de separação, uma vida de dedicação ao reino de Deus, né? De uma forma total, né? E intensa. O terceiro ponto, ainda dentro da ortopraxia, da prática do celibato, é uma dedicação plena, né? Então o padre, ele ao renunciar ao casamento, ele está mais livre, né, para se dedicar toda a sua vida ao serviço de Deus, né? Dedicar toda a sua vida à comunidade, né? E aí, dentro disso, né, como consequência, né, ele inclui toda a sua compreensão, né, e toda o seu dia a dia, a sua expressão religiosa dentro da igreja, né? E aí vai incluir celebrar a missa, né? Celebrar a Eucaristia, né? Administrar os sacramentos da igreja, né? Como o batismo, como a cura, né? Visitar os doentes, né? Consolar os aflitos, guiar os jovens na fé, conduzir a comunidade, né? Confiada ali aos cuidados desse sacerdote, né? Aqui eu quero fazer um paralelo antes de seguirmos para o próximo ponto, que algumas igrejas evangélicas, elas têm também essa parte mais de dedicação do sacerdote, as igrejas remuneradas, né? Que são igrejas que pagam ali pagam salário, né, ao pastor, né? Igrejas batistas, igrejas presbiterianas, caso não esteja enganado, essas igrejas elas remuneram ali os seus líderes. Algumas igrejas também, outras que não essas,
também remuneram, né? E aí ele tem uma dedicação exclusiva. Eu tenho uma crítica grande, porque muitas vezes, por ser remunerado, o pastor acaba ficando subserviente às diretrizes ali, principalmente quando é congregacional, da congregação, e às vezes tem famílias ali dentro da congregação que mandam na igreja, e ele pode ser demitido, e como ele vive daquilo ali, a renda, a existência dele depende do que ele ganha como pastor, acaba que muitas vezes ele acaba cedendo em algumas situações, mesmo indo contra as escrituras, né? Então, assim, tem esses problemas, né? Que no caso aqui o padre já não tem, teoricamente, né? Porque ele tem uma vida de dedicação ali, a congregação é dele, os fiéis católicos são diferentes dos fiéis evangélicos, né? Os fiéis católicos não tem aquela coisa de ser dono da igreja, né? A forma de cultuar é diferente também. Então, tem esse paralelo aí de comparativo, né? Fazendo religião comparada dentro da própria religião, mas faz parte. Um quarto ponto ainda dentro dessa ortopraxia, né, celibatária é um dos que são o que é o principal, né, como motivo para o celibato, que é a imitação de Cristo, né? É olhar para Jesus e ver ele como exemplo, né? E já que ele viveu uma vida celibatária, ele viveu o celibato, então Jesus ele é a referência. E aí se nós formos pegar a vida de Jesus, alguns pontos específicos da vida de Jesus, dos quais esses padres vão tentar reproduzir, né? Você vai ver a questão da empatia, né? Então Jesus se preocupava com as pessoas, né? Jesus ouvia essas pessoas, Jesus apoiava essas pessoas, né? E a sua vida dedicada exclusivamente a Deus favorecia isso, né? Mas também a humanidade de Jesus, nós sabemos que Jesus ele nasceu de uma mulher, então Jesus tinha emoções humanas, né? E até mesmo compartilhou ali das experiências humanas, né? Chorou, né? Sentiu ali angústia, né? Um outro ponto é com relação à própria fé, né? Jesus ele é o Filho de Deus, né? O unigênito, né? O unigênito do Pai, né? Ele é o Filho, né? O Filho de Deus, né? Como também outro ponto com relação a Jesus é a esperança, né? Jesus cumpriu todas as promessas que fez, né? Jesus também demonstrou amor pela humanidade, amor pela comunidade, né? Através mostrando caridade para com o seu próximo, né? Jesus também, dentro dessas características dos quais os padres vão buscar seguir, Jesus ele era humilde, né? Então Jesus praticou a humildade, Jesus lavou os pés dos seus discípulos, né? Mesmo sendo Deus, Deus lavou os pés dos discípulos, né? Jesus também praticava justiça, Jesus era justo, né? Jesus ele não praticava injustiça, né? Pagava os seus impostos de forma correta, né? Fazia essa separação entre Estado e igreja, né? Que no caso não era igreja, mas a religião judaica, já que Jesus era judeu a princípio, ali, né? Nasceu como judeu e depois vai dar sequência até o cristianismo, né? Mas a princípio Jesus era judeu e vivenciava ali a religiosidade judaica. Um outro ponto também é com relação em buscar esse exemplo de Cristo é a misericórdia, né? Jesus ele tinha misericórdia das pessoas, né? E são 10 pontos. Um outro ponto aqui é com relação à pureza de coração, né? Jesus tinha essa pureza, né? A pureza de coração, né? Jesus não vivenciava uma vida de pecado, ninguém conseguia apontar os pecados de Jesus, né? E, por último, a dependência de Deus, né? Jesus, ele seguia completamente a sua dependência a Deus, né? Ele ali era subserviente a Deus, ele cumpria a vontade de Deus, seguia ali as diretrizes, né? O que Deus requeria que ele fizesse em prol do reino, em prol de cumprir a vontade do próprio Deus, né? Com relação aos padres católicos, né? E fazendo esse paralelo
com Jesus, que é o principal ponto, eles seguirem o exemplo de Cristo, eles buscam exatamente viver o exemplo de Cristo em todos esses pontos que eu trouxe aqui, né? E também buscam reafirmar a esperança prometida por Jesus, né? Jesus disse que ia preparar lugar, João 14, mas que voltaria, os levaria para que onde ele tivesse os seus discípulos, os seus seguidores, tivesse também, né? E também trazer ali, os padres buscam nesse exemplo, trazer as palavras de Jesus de forma clara, né? Através das suas pregações, né? Então, conduzindo os seus discípulos a seguirem um caminho, né? O caminho da vontade de Deus, o caminho que agrada a Deus, né? E nesse caso, então, para que isso aconteça, eles buscam viver o celibato assim como Jesus, né? Que não se casou. E o último ponto ainda prático do celibato, dentro dos motivos, é com relação à espiritualidade e o simbolismo desse celibato, né? O celibato, ele é visto como uma forma de pureza, já que você não está entregue às paixões carnais, aos desejos carnais, às influências do mundo sobre você, né? Você tem uma vida exclusiva, uma vida de dedicação exclusiva a Deus, então traz essa ideia de uma pureza, de alguém que segue uma vida diferenciada no sentido de ser alguém que não tem mácula, né? Mesmo sendo pecador, né? Ainda continua pecador, né? E até as escrituras sagradas diz que se alguém diz que não tem pecado, né? É mentiroso, né? Porque todos pecam, né? Todos continuam pecando mesmo sendo sacerdote. E aí dentro dessa espiritualidade e simbolismo, nós temos que, com relação ao simbolismo, é um sinal, o celibato, de uma vida totalmente ali dedicada ao reino de Deus, né? Então as pessoas vão até esse padre porque elas, por vivenciarem uma vida que acaba contribuindo para pecar, ou mesmo para as coisas humanas, as coisas pecaminosas, enxergam ali que aquele homem ali é um homem de Deus, um homem que tem uma vida diferenciada, que está mais próximo de Deus, né? Teoricamente, né? Então o padre acaba sendo essa referência. A gente conclui da seguinte forma, então. Vamos concluir, fazer uma conclusão aqui da seguinte forma, né? Ela se resume assim. Primeiro, então, de forma prática, o que é o celibato, né? O celibato é abdicar de qualquer relacionamento, né? Seja sexual ou mesmo um relacionamento com outras pessoas que tomem o lugar do próprio Deus. Deus é o centro do celibato, né? E aí, dentro do celibato ainda, o segundo ponto é que eles se oferecem totalmente ao serviço de Deus e da comunidade. Então, o celibato favorece esse ponto. Um outro ponto ainda é que ele se dedica à oração em favor do povo de Deus, né? Se dedica ao clamor pela comunidade, ao clamor ali pelos fiéis, né? E um outro ponto é que eles, de forma prática, perseveram na fidelidade a Deus de uma forma mais intensa, sem desvios, né? E dessa forma buscam seguir as normas ascéticas, né? Aprovada pela experiência da igreja, que é o que se você assistiu o vídeo anterior nas bases doutrinárias para o celibato, você vai ver que ela tá alicerçada em 3 pontos que eu não vou trazer aqui para gerar curiosidade em você assistiu o vídeo anterior, né? Então é isso. De forma prática seria isso, todos esses pontos que foram abordados aqui. Então, gostaria de pedir a você, né? A gente está finalizando o vídeo, né? Mas eu gostaria de pedir a você que você se inscreva no canal se você não é inscrito, né? Esse é o nosso 4º vídeo da série, porque os padres não podem se casar, e aqui os motivos para o celibato. Se inscreve no canal, deixa o teu like, porque você
acaba valorizando o canal se torna relevante para o YouTube, né? Se inscreva no canal, deixe o teu like, deixe o teu comentário, compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam ter acesso e acione o sininho, porque a cada vídeo novo postado no canal você terá acesso. Então é isso. No próximo vídeo nós vamos trazer algumas citações, né, de autoridades da Igreja Católica ou mesmo documentos da Igreja Católica com relação ao celibato. É isso e até o próximo vídeo.